Hello, pessoas! Bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Hoje a gente vai fazer um devocional. Acredito que ele vai ser bem rápido e breve a mensagem, porque eu quero falar só sobre um versículo com você. Ele tá lá em Marcos 5, versículo 36, onde Jesus vira para um homem que recebeu a notícia que a filha estava morta. E Jesus vira para ele e fala o seguinte, essa versão da minha Bíblia é a versão árabe. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A gente vai centrar só nesse versículo. Qual que é a história? O chefe da sinagoga se chamava Jairo e a sua filha estava muito doente, enferma de cama. E Jesus já estava fazendo seus milagres, suas curas pela cidade de Jerusalém. Então, o chefe da sinagoga foi atrás de Jesus para ele poder curar a filha dele. No caminho, enquanto ele foi para falar com Jesus, quando ele falou para Jesus ir lá e curar a filha dele, vieram pessoas atrás dele para falar: não incomoda Jesus não, sua filha já morreu, não tem mais solução para você, já foi, já acabou. E quando o versículo fala: mas Jesus, sem acudir tais palavras, que palavras eram essas? Essas de morte, do povo falando: sua filha já morreu, não tem mais solução, já acabou para você, não tem mais o que fazer. Percebam que burburinhos na nossa vida sempre vai ter, gente. Sempre vai ter pessoas que vão falar que não tem jeito o que tá acontecendo na sua vida. Sempre vão ter pessoas que vão falar que pra você não tem mais o que fazer, que tal situação, tal problema, enfim. Sempre vão haver esses burburinhos. Por mais que não venham de pessoas, às vezes na sua mente o inimigo fica falando: não adianta, acabou pra você, já deu pra você, não tem solução isso daí. Sempre vai ter, ou na sua mente o inimigo falando na sua cabeça, ou ele usando boca de pessoas pra falar isso pra você. E é muito importante vocês lembrar o que a Bíblia diz: nossa luta não é contra as pessoas. Satanás usa as pessoas, usa a boca das pessoas pra falar coisas pra gente. E aquela pessoa não te odeia, nada disso. Lembra que seus inimigos são principados, potestades, hostes da maldade. É o inferno, é o reino das trevas, que é seu inimigo, não as pessoas. Mas Satanás, ele usa as pessoas. Aqui no caso de Jairo, ele usou as pessoas para tirar a esperança dele. É isso que Satanás tenta fazer conosco todos os dias. Tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé. Ele quer que vivamos com medo, ele quer que vivamos sem esperança, ele quer que vivamos desanimados, reclusos. Esse é o trabalho dele. Ele quer que percamos o que Deus nos entregou, que é a nossa fé. Ele quer que a gente perca o que a gente pode se apoiar no Senhor, que é a nossa fé, a nossa esperança. Então, toda vez que alguém vier com palavras negativas, você lembra disso. E depois que Jesus, prestem atenção, Jesus, sem acudir tais palavras, Jesus, ele não estava nem aí porque que estavam falando, nem aí. Ele virou para o Jairo e disse, o chefe da sinagoga, né? Não temas, crê somente. Isso daqui é um ensinamento para nós hoje em dia. Não só para o chefe da sinagoga. Isso é um ensinamento para nós. Quando Jesus fala assim, não temas, Jesus está falando, não fica com medo. Não ouça burburinhos. Não desanime. Não tenha medo. Não se preocupe. Não fique ansioso. Quando Jesus fala, não temas, Jesus está falando para você eliminar tudo de ruim que vier na sua mente. Tudo de ruim que te falarem. Tudo de ruim que tentar colocarem no seu coração para afligir a sua alma. Quando Jesus fala não temas, é para você retirar tudo isso da sua mente, do seu coração, da sua vida. E logo em seguida, ele dá uma ordem: crê somente. Ele tá falando para você ter fé, para você ter esperança. Mas ter fé em quê? Em Deus. Porque a Bíblia também fala que o Senhor é o Deus do impossível. Ele faz o que é impossível. A filha do chefe da sinagoga já tinha morrido mesmo. Ela tinha morrido. Mas o Senhor falou para ele parar de escutar isso e alimentar a fé dele, que ela viveria. Logo depois, nesse versículo, depois vocês leem um capítulo inteiro para vocês entenderem a história. Jesus vira para Jairo e fala que ela só estava dormindo, que ela não havia morrido. Quando eles chegaram lá, Jesus ressuscitou ela. Gente, quando você para pensar sobre um simples versículo, ele te traz muito ensinamento. Olha quantas coisas eu já falei que esse versículo traz pra gente. E no meu devocional de hoje, inclusive eu quero ler uma parte dele que não fala sobre esse versículo, mas foi apenas
essa parte que fala não temas, crê somente, que me levou a essa mensagem de hoje, para vocês terem uma noção. Eu quero ler uma parte dele aqui para vocês poderem entender. O versículo em destaque desse devocional, esse daqui é um mini devocional de bolso. O versículo em destaque é esse daqui, ó. Tá falando de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu, sem enfraquecer a sua fé. Abraão também teve muitos momentos que a fé dele foi desafiada. E o que o autor destaca aqui é o seguinte: a única maneira de se conhecer uma fé vigorosa é suportar grandes aflições. Ou seja, gente, nessa vida, enquanto a gente estiver morando nesse mundo, a gente vai passar por aflições. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ninguém está isento de passar por tribulação. Nem os filhos de Deus. Nem quem nem conhece a Deus. Todos nós passaremos por tribulações. A Bíblia falou. A Bíblia, ela é muito clara sobre isso. E aí ele continua aqui. Quando tudo falha, é tempo de confiar. Não temas, crê somente. E se o temor nos assalta, olhemos para cima dizendo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ainda agradeceremos a Deus pela escola do sofrimento, que é para nós a escola da fé. Como que você pode saber se você tem fé se você não passar por um momento muito difícil na sua vida? Às vezes, essas coisas vão acontecer conosco para Deus nos mostrar onde que está a nossa fé. Onde que está a sua fé quando você passa pelos piores momentos da sua vida? É isso que esse versículo vai nos ensinar lá no profundo dele. Quando você passar por aquele momento difícil, alguém que você ama muito está no hospital, num leito de UTI, onde que vai estar sua fé naquele momento? Quando você passar pela pior época financeira da sua vida. Eu passei por isso, gente. No meu maior deserto veio a minha maior crise financeira. E eu decidi apoiar no Senhor, mesmo não sabendo como que eu ia fazer. Eu decidi ter fé no Senhor. Quando você passar por aquele momento que você recebeu a pior notícia da sua vida, eu nem imagino qual que seja, onde que vai estar a sua fé? Porque o mundo vai falar pra você desistir, que pra você não tem mais solução. O inimigo vai estar falando aí, ó, no seu ouvido, que pra você sua vida já acabou. Mas você pode escolher se apoiar na sua fé, no que te dá esperança. Se apoiar no Senhor Jesus. Porque se ele virou e falou, não temas, crê somente, significa que ele já tem uma solução para o seu problema. Deus, ele já tem a solução do seu problema. Só que você tem que se apoiar nele, você tem que ter sua fé nele. Deus, ele falou apenas para você ter fé que o problema vai ser resolvido. Não importa como. Jairo nem sabia como que Jesus ia fazer. O que ele ia fazer. Porque Jesus, gente, Deus, ele atua de formas diferentes, em situações diferentes, com coisas. Deus, ele atua de maneira totalmente diferente com cada um. A filha de Jairo, Deus, ele só tocou nela, falou algumas palavras e ela ressuscitou. Cego, teve cegos que Jesus, tem uma passagem que ele pegou a terra, cuspiu nela, fez uma lama, passou nos olhos do cego e mandou ele lavar, para ele voltar a enxergar. Teve pessoas que ele curou só de falar, não estava nem ali presente naquela pessoa. Teve outras pessoas que ele curou tocando. Então, como a gente nunca sabe, mas a gente tem que ter fé que vai acontecer, independente do como. Deus, ele não quer que você se importe com o como. Ele quer apenas que você confie. Porque, gente, milagre não se explica, não. Milagre se vive. Deus, ele quer que a gente viva, que a gente tenha a experiência de crer nele, de ter fé nele. Entenda que nem tudo Deus vai te explicar como ele vai fazer. Algumas coisas Deus explica, outras coisas Deus não explica e ele nunca vai explicar. Você só tem que crer que vai acontecer. É isso que Deus quer de você. E quando eu paro para ler esse versículo, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Outra versão, que é uma versão um pouquinho mais fácil de ser entendida, está escrito assim: Jesus ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Qual que é o ensinamento que eu quero trazer aqui pra vocês hoje? Gente, sempre vai ter pessoas que vão falar coisas horríveis pra você. Sempre vai ter pessoas que não vão acreditar no milagre que pode vir pra você. Sempre vai ter o inimigo falando na sua mente, tentando colocar sua mente sem esperança do que pode vir a acontecer com você. Sempre vai existir momentos de aflição, momentos de dificuldades, momentos de dúvidas. Não estamos isentos disso. Sempre vai ter burburinhos tentando tirar nossa esperança, tentando tirar nossa fé. Sempre existirá. Mas Jesus falou pra gente não ter medo, pra gente não escutar isso, pra gente tirar a atenção disso e acreditar somente, nutrir a nossa fé somente. Hoje, a mensagem que Deus tem pra você é: pare de escutar burburinhos. Não dê ouvido à parte negativa da sua mente. Não dê ouvido às pessoas negativas. Apenas creia em mim. Apenas tenha fé. Deus, ele te convidou para ser uma pessoa de fé, não de medo.
Deus, ele não te deu um espírito medroso. Deus, na palavra dele, diz que ele te deu um espírito de ousadia, de coragem. Exercite sua fé. Acredite no Senhor. Independente da situação, da estação da sua vida, da época que você está vivendo, do problema que você está tendo. Porque Jesus disse, não tenha medo, apenas acredite. Procure exercitar sua fé todos os dias. Daphne, como que eu vou exercitar minha fé? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o que é ter fé. Mas, em resumo, você só exercita sua fé quando você tem uma rotina espiritual. Você tem que ter o seu contato com Deus ali todos os dias, conversar com Jesus todos os dias, alimentar o seu espírito todos os dias. Se você ainda não faz parte desse canal, curte, comenta e compartilha, porque aqui a minha missão é te ensinar a ter uma rotina espiritual, é trazer esses ensinamentos curtos para que você possa despertar insights na sua cabeça e buscar no mais profundo do Senhor. Fortaleça sua fé todos os dias, que hoje o Espírito Santo sonde seu coração e te encha de esperança novamente. Se você perdeu a esperança naquele trabalho, na sua profissão, se você perdeu a esperança no seu relacionamento, se você tá tão fraca na fé que não consegue buscar a Deus, hoje o Espírito Santo ele vai sondar o seu coração, vai te encher novamente de fé, vai te encher novamente de esperança. Hoje eu oro para você se apoiar na sua esperança, aumentar a sua fé, acreditar em Jesus, e eu vou repetir as palavras que Jesus falou, que é o que ele quer te falar hoje. Não tenha medo, apenas creia, apenas tenha fé. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Digita seu amém aí nos comentários se você recebe com fé tudo que foi te entregue nesse vídeo hoje. Beijos!